Falando para uma região de 6 milhões de habitantes, salário desse tamanho. Uma calça rasgada. E vem apresentar para um desleixo, mas boa sorte para você, nós vamos tentar te ajudar. Obrigado, viu, Tigrão? Conosco também o Lucas, que é o preparador físico da equipe da Ponte Preta, estará conosco aqui falando mais da Macaca, dessa fase de preparação da Ponte Preta para a disputa do Campeonato Paulista. A Macaca que tem pela frente nessa temporada, além do Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro da Série A. Começando o programa e falando de Copa São Paulo de Juniores. O Primavera foi derrotado, perdeu para a equipe do ABC pelo placar de 3-1 e está fora da próxima fase da competição. Confira. O Primavera se despediu da Copa São Paulo de 2015 com uma derrota para o ABC de Natal. O time da casa perdeu por 3-1 e acumulou a segunda derrota consecutiva na competição. Com isso, o time de Indaiatuba entra na última rodada contra o Cruzeiro apenas para cumprir tabela no sábado às 4 da tarde. O Primavera, que é um dos representantes da região aqui de Campinas na Copa São Paulo de Juniores, está fora da competição. Esperamos que Guarani e Ponte possam vencer os seus jogos hoje e seguir na competição. Ô Tigrão, com relação à Copa São Paulo de Juniores, nós temos aí 2 jogos importantes hoje. O Guarani às 3h30 da tarde, contra o Criciúma, que vem de vitória também. E a Ponte Preta, um jogo decisivo contra a equipe do Goiânia. Só resta a Ponte Preta o resultado positivo para seguir sonhando com a classificação. Até mesmo o empate deixa a Ponte fora da parada, né? Tem que ganhar esse jogo hoje do Goiânia. Uma pena que de uma forma até, como usou esse mesmo termo, o Zé Sérgio, depois da partida, até bastante irritado, mas irritado pelas circunstâncias com que as coisas aconteceram, de uma forma imatura. Mas também não dá para falar de maturidade de garoto de 16 anos, 17 anos. E o Zé Sérgio sabe disso. O que ele quis dizer foi o seguinte: estávamos com o resultado nas mãos, e é sempre bom quando o treinador fala, e o Zé Sérgio falou, na primeira do plural, né? Na primeira do plural. Nós estávamos, porque tem treinador que é assim, o Lucas está aqui, ele já trabalhou com alguns assim, né? Eu ganhei, nós empatamos e eles perderam. Não, Zé Sérgio disse, nós estávamos com o resultado nas mãos, você estava lá, transmitiu o jogo, aliás, com exclusividade para o Rádio Esportivo de Campinas, e a Ponte tomou o gol, o empate de 1-1, né? Isso nós estamos falando do jogo de domingo contra o Catanduvense, foi aos 45 do primeiro tempo. Quando ganhava de 1-0, sofreu 1-1, foi para o intervalo. Depois voltou no comecinho do segundo tempo, meteu 3-1, 2 golaços, inclusive. Aí recuou um pouco, começou a administrar demais, aquele negócio todo, calor demais, jogo às 2 horas da tarde, horário de verão, que é outro absurdo. Tomou 3-3 a 50 do segundo tempo. Então isso deixou a Ponte numa berlinda danada, porque com 3 pontos ela estaria dependendo só dela. Agora tem que ganhar esse jogo de hoje, ainda esperar o que vai acontecer, mas é vida ou morte em termos de Taça São Paulo. Eu acho que hoje a Ponte ganha, aliás, a Bandeirantes transmite também esse jogo na íntegra às 16 horas. Batista já está lá, o CH já está lá, o Paulo do Vale também já está lá em Catanduva. Toda a nossa equipe falou ao vivo já no programa da Band. Já no estádio. Então você que está vendo o programa, o nosso jogo aberto, acompanhe. Nós vamos transmitir parte do jogo do Guarani, depois vai para o jogo da Ponte, depois volta para o jogo do Guarani, porque é uma coincidência de horário. E eu acho que a Ponte ganha o jogo, mas aumentou em muito, Edmilson, a responsabilidade em função de ter cedido esse bendito empate no finalzinho, no domingo, lá contra o Grêmio. E o Paulo do Vale trouxe a informação agora há pouco de que o técnico Zé Sérgio deverá fazer 4 mudanças no time para o jogo de logo mais às 4 da tarde com a equipe do Goiânia. Muito bem, o Lucas, que é o preparador físico da Ponte Preta, está aqui conosco, é o convidado hoje do programa. Lucas, a Ponte passou agora por um período de exames, né? E agora começa, de fato, a preparação visando a disputa do Campeonato Paulista. Como é que você recebeu esses atletas que foram dispensados, um período de férias, está chegando agora, retornando, e tem aqueles atletas também que foram contratados pela equipe da Ponte Preta? Isso. Boa tarde a todos, boa tarde Edmilson, Tigrão. Boa tarde. Iniciamos, primeiro com 2 dias aí que eles passaram só por uma bateria de exames clínicos, médicos, laboratoriais e alguns testes físicos, né? Para a gente fazer aquele famoso levantamento de fazer um banco de dados desses atletas. Os que retornam a gente já tem alguma coisa, né, armazenada, já tem um histórico deles.
Os que chegam cada um de um lugar, cada um tem um histórico diferente, então é sempre um grupo heterogêneo que a gente tem que fazer algumas avaliações, levantar alguns dados para conseguir tentar errar o menos possível e tratar cada um individualmente, não achar que eles são todos iguais para não... O Lucas, eu me lembro que o futebol, principalmente o futebol asiático, ele é muito diferente do futebol brasileiro. E alguns jogadores que retornam do futebol asiático, eles têm muita dificuldade para adaptação, para readquirir o ritmo novamente. O Renato Cajá é um exemplo disso. O Renato Cajá, ele foi importante na participação na Série B, mas longe ainda daquele Renato Cajá que a gente espera, que a gente imaginava. Com essa parada agora, com esse período de preparação, você acredita que o Renato Cajá voltará a atuar em alto nível com a camisa da Ponte Preta? Acredito sim, não tenha dúvida. Eu acho que não precisa nem falar da qualidade técnica dele, o que ele já demonstrou durante a carreira, não só na Ponte, como em outros lugares, e não só ele, como qualquer outro jogador, alguns mais, outros menos, mas qualquer jogador que inicia uma temporada do começo, fazendo uma pré-temporada, tendo tempo de treino, como nós vamos ter esse ano, como a gente não tinha antes, né, um tempo a mais, vamos ter 4 semanas de preparação. Eu acho que não só para ele, como para qualquer outro atleta, vai ser um período importante para conseguir suportar melhor a temporada. Tigrão. Qual que é a sua idade, Lucas? Eu tenho 31, vou fazer 32 anos. Aparenta até um pouco menos, mas seguramente é um dos mais jovens profissionais da preparação física em termos de futebol brasileiro. E a pergunta é a seguinte, apesar que você já pegou a coisa, principalmente num clube com a estrutura que tem a Ponte, você já pegou esse estado de coisas mais ou menos já funcionando da forma que é hoje, que é uma sintonia fina entre a preparação física e a fisiologia. Sim, com certeza. Né? Hoje, na sua avaliação, isso é relativamente recente, inclusive para nós que estamos há mais tempo na estrada, é recente. Você já pegou implantado assim. Hoje seria possível, no futebol profissional, com o alto rendimento que sempre é exigido, né? Num esporte desse grau de competitividade que existe hoje, uma disciplina, se é que podemos chamar que hoje é uma atividade multidisciplinar, uma sobreviver sem a outra, ou seja, a preparação física sem a fisiologia, ou o contrário, ou hoje, dentro daquilo que é exigido, seria impossível? Sobreviver, eu acho que sempre dá um jeitinho, né? Mas se eu vou te falar que não é o ideal de maneira nenhuma, né? Hoje está muito integrado, não só a fisiologia, quanto outros departamentos, nutrição, fisiologia, departamento médico, fisioterapia, até odontológico. Então, na Ponte, a gente tem hoje uma estrutura inteira montada em torno disso, muito bem sincronizada para atingir exatamente o que você falou, alto desempenho, né? Que pode acabar dando, mas não com alto desempenho e alto nível de rendimento. Muito bem, o Lucas segue conosco aqui no Jogo Aberto. Tigrão, por favor, chame o intervalo comercial. Venha, comercial. Venha, é para chamar assim? Pode vir, comercial. Vem.